Olá, bom dia a você conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, à espera de informações de clima e tempo. A gente vai direto lá para o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Mamedes Luiz Melo, meteorologista, de olho nos mapas e com informações importantes para a gente. A chuvarada continua, persiste, principalmente naquela faixa central do Brasil. No entanto, as acas que vinham justificando essa chuvarada, ela perde força agora de hoje para amanhã, mas novos sistemas atuam naquela região de forma a manter essa chuvarada por lá. Seja bem-vindo, viu, Mamedes? Tentei explicar aqui, mas nada melhor que o cara que entende para contar melhor essa situação. Seja bem-vindo, bom dia. A chuvarada, então, vai persistir, é isso? É isso mesmo, Alex. Bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. A zona de convergência que havíamos previsto, realmente ela atuou, está atuando, pelo menos ainda até agora de manhã. A Alex já vai começar a perder força ao longo aí do restante do período e provavelmente ela vai se dissipar, né? Mas como ainda tem muita umidade sobre essa grande área central do Brasil, então, o aquecimento diurno aí vai ainda provocar chuvas em diversos lugares aí da parte central, sudeste, até mesmo aí da parte norte. Mesmo que seja pontual, pode trazer alguns volumes bem significativos. Tivemos até de ontem ali em Tumbiara, em Goiás, na divisa ali com o Triângulo Mineiro, Alex, tivemos aí grandes volumes de chuva, acima de 100 milímetros, né? Então, mesmo que seja pontual, foi uma chuva assim bem significativa e que esse cenário não mudou muito não desde o fim de semana até o início dessa semana e provavelmente, Alex, vai mudar muito pouco ao longo dessa semana. Somente os extremos do Brasil é que pode sim ter alguma mudança, especialmente lá para a região sul do Brasil. Muito bem. Agora, o que justifica essa manutenção aí, Mamedes, dessa chuvarada lá? Na região central. Por que isso fica por esse tempo todo aí, pelo menos ao longo aí da semana por lá, hein? Pois não, Alex, olha só, é claro que a gente teve a Zaca agora, né? E a gente sabe que nesse período do verão, aqui para nós do Hemisfério Sul, sobre a América do Sul, alguns fenômenos meteorológicos se despontam, né? E isso pode potencializar ou não essas chuvas que vêm ocorrendo aí nessa parte central. E o que vai manter essa umidade nessa grande área central do Brasil, Alex, é a alta da Bolívia, que é aquela circulação anticiclônica que fica mais ou menos posicionada ao centro dela, né? Aí na direção da Bolívia, que vai ter um deslocamento hora para leste, hora para noroeste, depois para sul, mas que ela vai se manter ali, dando essa manutenção de umidade, principalmente nos níveis médios da atmosfera. Já na parte mais norte, indo para a região nordeste, ali sim nós temos um vórtice ciclônico, né? Ele penetrou pelo continente e vem induzindo essas chuvas mais ali para o lado do Piauí, Maranhão, até mesmo o oeste ali da Bahia. E em outra partida, nós temos um outro vórtice ciclônico que está praticamente ali parado, próximo do Rio Grande do Sul, ali no Atlântico, mas bem próximo do Rio Grande do Sul e também ali do Uruguai. Então, a gente percebe que esses sistemas vão jogando e vai mantendo essa umidade nessa parte central do Brasil. Ainda não comentei da zona de convergência intertropical, que ela começa a oscilar ali sobre o Pará e somente no Amapá. Então, essa umidade também contribui para jogando mais umidade, né? Central do Brasil. E isso vai dar essa manutenção ao longo de toda essa semana. É claro que a gente vai ficar monitorando, mesmo que pelos modelos numéricos a Zaca praticamente enfraquece no decorrer do período de hoje, mas vamos ficar monitorando porque se houver essa manutenção em 500 HP, lá em torno de 5 km de altura, houver essa manutenção dessa umidade e esse sistema ainda continuar atuando, vórtice ciclônico e também alta da Bolívia, poderemos ter, sim, um novo evento de Zaca, lá enfraquece, mas em seguida pode vir outra. É claro que isso aí está em monitoramento. O importante é que essa chuva vai continuar aí nessa grande área central do Brasil e também na região sudeste. Pois é. Agora, é importante a gente destacar, né, Mamedes, que são chuvas intensas, chuvas
que tem aquela. Não é chuva de verão, digamos, que cai só no final da tarde, né? Elas se prolongam ao longo de todo o dia, né? Exato, exatamente. Ela não é ainda uma chuva uniforme, é uma chuva totalmente irregular, né? Mas que, como você frisou, é aquela chuva que é persistente, que ao longo do dia, quando você vai ver, eu não descarto que em uma hora pode chover 40, 30 milímetros, dá aquela parada, mas é uma chuva persistente. Mesmo que aconteça isso, ela no decorrer do período vai se manter essa chuva e quando você vai fechar lá as 24 horas do dia, você vai ver que tem um acumulado significativo nessas áreas. Não é uma área uniforme, é uma área totalmente irregular. Eu dou o exemplo de Itumbiara, que ali no Triângulo Mineiro choveu em torno de 100 milímetros, mas dali a 100 quilômetros, vamos dizer assim, a leste de Itumbiara praticamente não choveu nada, ou a oeste, ou seja, deu aquela chuva lá de 40, 20 milímetros, outros lugares praticamente é bem abaixo disso. Ô, Mamedes, antes da gente avançar para os mapas aqui, pessoal do sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, vai ter chuva ou não vai, Mamedes? Quando que essa chuva chega? Olha, eu diria assim que o estado do Paraná está mais aí na rota das chuvas melhores para essa semana. Para o Rio Grande do Sul, conforme esse vórtice ciclônico que está atuando ali na costa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, ele vai ter um deslocamento daí para o oceano, aí sim volta a ter condição de chuva lá para o Rio Grande do Sul, mas infelizmente ainda aquela chuva que a gente já vem falando há alguns dias, né, algum tempo já, Alex, que é aquela chuva que passa pelo Rio Grande do Sul, faz um certo volume de chuva, mas que em seguida vai embora e aí volta a secar de novo. Bom, vamos ver os mapas, Mamedes. Você separou pra gente esse mapinha que caracteriza bem as zacas, né? O que aconteceu já, certo? Certo, Alex. Olha só, o mapa aqui, na verdade, é a imagem de satélite do topo de nuvens, né? À esquerda, isso é de sábado, a do centro é de domingo e a da direita é de hoje. Então, a gente vai observando que esse cenário de sábado não tem, assim, muita mudança, né, no decorrer do período, e sim a intensificação devido ao aquecimento diurno. Então, a gente vê que todas essas partes mais vermelhas aqui da imagem seriam os lugares mais prováveis da onde está acontecendo chuva neste momento, né? E quando se chega à noite, mesmo que desintensificando, a gente vê que entrando domingo, essas áreas não mudam. Então, praticamente, são as mesmas áreas que vem chovendo e que aconteceram praticamente ao longo de todo o domingo. E quando a gente chega já nessa segunda-feira, apesar de ter uma leve mudada nessa parte central, mas repare que assim mesmo está se espalhando, né? A gente havia frisado o pessoal lá de Sorriso, Alta Floresta, né, que teria alguma janela de sol. Tem, mas infelizmente a gente vê que essa chuva nessas áreas aqui, ela deve continuar. É uma janela curta de sol? Sim. A gente vê que pela última imagem agora das 10h50 da manhã, foi a última imagem que eu peguei, então a gente vai ver que tem bastante convecção espalhada em toda a área central, ou seja, ainda me dá a impressão que tem algum resquício da zona de convergência para o restante do dia de hoje. Quando a gente vai ver todo esse cenário do que aconteceu no final de semana, pelo menos pegando de sexta-feira até ontem, Alex, a gente observa bem onde teve os grandes volumes de chuva. Nessa parte cinzinha aqui, próximo do Triângulo Mineiro, nós tivemos chuvas ali, um acumulado desses 3 dias acima de 150 milímetros, né? Então, que já estava sendo previsto isso. Então, acompanhou bem direito, né, na atuação da Zaca. E essa chuva mais aqui para o lado do Tocantins, em direção aqui aos estados aqui do Nordeste, se vê que está bem a atuação do vórtice ciclônico. E é perceptível, né, Mamedes, esse corredorzão cortando desde lá do norte até o sudeste ali, né? Exato. A gente observa, né, toda essa canalização, né, das chuvas, né, que ocorreram. Então, isso aí está bem marcante aqui, né, nesse mapa. Né? Bom, vamos ver o que vai acontecer então, Mamedes. O que vem pela frente e como é que essa chuvarada vai se apresentar aí, né? Pois não, vamos nós aqui. A gente não pode esquecer, né, Alex, que ainda nós estamos sob o domínio do Laninha,
que, aliás, até eu posso mostrar aqui antes da gente partir, que está mostrando toda essa irregularidade. Eu lembro que a gente mostrou segunda-feira para os internautas, isso estava em torno de -1, a temperatura da água do Pacífico Equatorial, lá no 13,4, né, do Laninha 13,4, que é a parte central, estava -1, 0 alguma coisa. Hoje, observa, nós estamos, que é um monitoramento diário, nós temos aí -1,19, ou seja, praticamente -1,2, ou seja, estamos com um laninha ainda moderado. E isso traz, sim, toda essa irregularidade das chuvas que a gente vai ver aqui no decorrer dos dois modelos. Da esquerda o Cosmo, da direita o GFS. Então, você observa hoje que ele traz ainda essa maior chuva, né? Todos os dois modelos, apesar de que eles começam a divergir um pouco de intensidade diária, mas a gente observa que essa área do sudeste ainda permanece com chuva, o mesmo aqui do Goiás, Mato Grosso, e também parte aqui da região norte. Eles divergem um pouco aqui do Pará, né? Mas, de qualquer forma, a parte centro-sul está dentro da rota da chuva, o mesmo com o Cosmo, e a atuação da zona de convergência intertropical também colaborando com essas chuvas mais aí no norte, leste do Amapá e também aí na ilha de Marajó, lá no Pará. Quando a gente avança, Alex, para amanhã à noite, ou seja, na terça-feira, essa chuva se mantém, essa chuva traz até vamos dizer assim, o Cosmo traz um pouco de um volume maior aqui, né, entre a zona da Mata e Rio de Janeiro, uma partezinha daí de São Paulo, mas essa área aqui, pegando o Triângulo Mineiro, parte de Minas, Goiás, Mato Grosso, né, então essa área praticamente vai se manter ainda com volumes grandes de chuva. Já nas outras áreas, apesar de ser isolado, mas ainda continua uma persistência dessas chuvas. Mato Piba parece que está dentro da rota das boas chuvas, mesmo que tenha sol, mas a condição é de continuar essa chuva. Quarta-feira já começa a intensificar essas chuvas nessas áreas, o Cosmo ainda mantém essa condição de chuva mais intensa aqui entre Minas e também o Rio de Janeiro, o GFS também, mas o importante é que essa chuva se espalhe ainda em grande parte aqui da região sudeste, e em contrapartida, lá no norte e nordeste do Paraná, a chuva parece que vai, vamos dizer assim, vai dar um alento para o agricultor naquela área. Não sei se ele está colhendo ou não, mas em termos de chuva, pelo menos, vai molhar mais naquelas áreas. E indo aqui para quinta-feira, né, já para quinta-feira, essas áreas sobre a parte central se espalham mais, até aumentando em algumas áreas com grandes volumes de chuva. Tá? E repare que lá para a região sul do Brasil, já aí para o dia 12, dia 13, a gente vê que essa chuva chega ali para o Rio Grande do Sul de uma maneira muito rápida, mas o que vai dar reforço nessa chuva vai ser lá pelo dia 14, quando a gente observa, Alex, um sistema frontal que passa por aquela área vai levar bastante chuva lá para o Rio Grande do Sul. Então, observando isso, a gente vê que essa chuva, de uma certa forma, fica ali 24 horas, no máximo 36 horas, e aí vai embora. Então, é aquela coisa que, de novo, né, a chuva passa rápido pelo Rio Grande do Sul, tanto que o GFS também, ele segura um pouquinho mais essa chuva, né? Mas, no geral, também ele leva embora essa chuva, já não só no dia 16, mas pelo menos aí depois do dia 16, ele também já começa a tirar essa chuva, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, deixa eu ver se eu entendi, Mamedes. Dia 11, por volta do dia 11, fura o bloqueio. Tem uma passagem rápida da chuva ali. Daí, isso. Dia 13 ou 14, enfim, 13 e 14... 14, daí tem já um sistema que consegue passar de uma forma mais abrangente, mas passa rápido também, é isso? Isso. Aí tem uma divergência dos dois modelos, que um segura até 36 horas dessa chuva pelo Rio Grande do Sul, e no caso do Cosmo, já o GFS, pelo menos, ele segura ainda no dia 16. Então, ou seja, 48 horas para o GFS e umas 36 horas para o Cosmo. Aí, vamos dizer assim, isso falando até em termos de Rio Grande do Sul, porque Paraná e Santa Catarina ainda vão, assim, os dois modelos convergem para um período maior ainda de chuva e um início mais cedo do que o próprio Rio Grande do Sul. Muito bem. Agora, queria que você mostrasse para a gente aquele mapinha, aquelas imagens
que justificam essa concentração, né, dessa umidade na parte central do Brasil. Onde estão os vórtices? O que é a alta da Bolívia, enfim? Certo, Alex. Vamos mostrar aqui. Quando a gente fala nos níveis altos da atmosfera, a gente está olhando lá em torno de 10 a 12 quilômetros de altura. Se a gente olhar por essa variável, que são os ventos lá nessa altura, a gente observa que tem uma bagunça total aqui sobre o Brasil e sobre a América do Sul. Verdade, hein? Começando pela alta da Bolívia, isso aqui é o observado, tá? Isso aqui é análise. Então, a alta da Bolívia é essa circulação anticiclônica, que fica nessa posição, né, em torno de 10 a 12 km de altura, e que contribui com o levantamento e indução de umidade por onde tiver essa difluência dela, né? Então, ou seja, onde tiver essa difluência do vento Gabi, você tem uma convergência de superfície furando esse vento mais forte nos altos níveis da atmosfera. Nós temos o vórtice ciclônico, que também está mais ou menos nessa mesma altura. Repare que ele está lá sobre o norte da região nordeste. Nós temos aqui forçando, devido à circulação da alta da Bolívia e do vórtice, aqui uma difluência muito grande, até forçando uma circulação anticiclônica, mas não está fechado, né? Então isso aqui ajuda com essa contribuição de levantamento nessa área. Levantamento, quando eu falo, aquece devido ao aquecimento diurno, então há condições dessas nuvens se formarem. E repare que lá próximo do Rio Grande do Sul e do Uruguai, esse vórtice aqui ele prevalece. Se eu avançar já para 48 horas, ele não tem muita mudança. O que muda bastante é esse balé, desculpa, entre a alta da Bolívia e os vórtices ciclônicos. Sem contar que a gente tem outro vórtice também lá no Atlântico. Então tá uma coisa assim bem descompassada, vamos dizer, em termos de nível de atmosfera. Já para o dia 11, a formação do vento, ele consegue ter força de quebrar esse vórtice ciclônico que está ali próximo do Uruguai e da Argentina. Que é aí que começa a avançar as frentes frias, então. Isso. Aí começa a dar abertura para os próximos sistemas frontais subirem, né? Virem da Argentina, passarem pelo Rio Grande do Sul. Mas o que vai manter o maior suporte de umidade é em níveis médios da atmosfera. Eu estou aqui em torno de 5 km de altura. A gente observa que esse vórtice está bem profundo na atmosfera. A gente viu lá em 200, ele chega até 500, em torno de 5 km de altura. Então ele está bem profundo, né, nessa área. E ele não tem esse deslocamento, ele também se mantém. E essa circulação anticiclônica aqui que a gente observa, está no sentido anti-horário, seguindo as setinhas, vai ficar concentrando essa umidade aqui, ajuda a concentrar essa umidade nessa área central, associada ao vórtice ciclônico, trazendo essa umidade da zona de convergência intertropical nessa área, a alta vamos dizer assim, a alta da Bolívia atuando com essa outra circulação também que está, se a gente for olhar entre 200 e 500, é como se esse eixo tivesse inclinado nessa direção. Então, com essa circulação, vai mantendo, né, essa umidade ali sobre essa parte central. Repare que aqui para amanhã ainda se mantém. Então, são coisas diferentes, mas que estão se juntando. Isso pode ter uma contribuição e uma potencialização dessas chuvas. E quando a gente avança aí para 72 horas, essa condição prevalece ainda nessa área central, que está dando essa condição, e a gente já observa nesse período aqui do dia 11, já chegando algo aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, respondendo a tua pergunta, o que mantém realmente essa umidade sobre essa parte central do Brasil é toda essa camada em 500 HPA da atmosfera que está muito úmido e que é uma camada super importante em termos de previsão de tempo a curto prazo, Alex. Vamos ver a longo prazo agora, Mamedes? Bora. Então, se a gente vê aqui, esse aqui é um pouquinho mais para frente, né? Então a gente vê que é um mapa de chuva, uma condição que vai de hoje, pelo menos até o dia 24 à noite. Então, você observa que essa chuva
para os próximos dias dessa semana ali, a tendência é que essa quantidade de chuva aumente nessa parte central do Brasil. Ou seja, poderemos ter aí, vamos ficar monitorando, apesar que eu estou vendo que tem uma quebra grande aqui, mas pode ter um novo evento da Zarca. A gente viu que a alta da Bolívia está continuando, está persistente. Então, isso aqui já está indicando que há previsão de chuva nessa grande área central do Brasil, inclusive pega essa chuva lá no Rio Grande do Sul, mas que já na segunda parte, né, a chuva já diminui bastante lá para o Rio Grande do Sul, mas que essa parte central do Brasil se mantém aí sobre grandes volumes de chuva, não, se mantém sobre condições de chuva praticamente ao longo de todos esses próximos dias e também na próxima semana. É interessante conciliar o que a gente está vendo na imagem com aquilo que você falou, né, Mamedes? Tem a chuva, ela vai acontecer, mas ela passa rápido, enfim, e já no próximo mapa a gente já vê que o sul fica completamente fora dessa rota, né? Exato. E também, Alex, se a gente for observar assim com um olho mais aguçado, a gente vê que tem uns pontos mais avermelhados, né? E se observa que essa chuva ela não está bem assim uniforme, ela não está homogênea, ela está bem assim irregular, mas que de uma certa forma toda essa área tem chuva. É verdade. Muito bom. Mamedes, vamos responder aos internautas? Imagino que muita gente ficou com dúvida aqui, que apareceu uma batelada de perguntas. Vamos lá? Bora. Bora lá, vamos começar com Claudio Antônio Citron. Ele é de São Domingos. São Domingos, ele não fala de onde que é São Domingos, mas vamos ver aqui. Mas ele quer saber das chuvas para janeiro e fevereiro, Mamedes. Tá. É pior que agora tem um São Domingos em da vários Bahia, lugares, né? Em São Domingos de Goiás. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, pula para a próxima pergunta e pede para ele colocar qual é o estado dele, porque eu tenho exatamente. Manda mais informação para a gente de onde que é esse São Domingos, Claudio Antônio Citron. Por favor, manda mais informações para a gente. Vamos lá pro Dário Magnani. O Dário é de Pranchita e Pranchita é no Paraná. Boa tarde, queria a previsão de chuva e frio para os próximos meses. Qual é que é a cidade? Pranchita. Pranchita fica no Paraná. Com T de telha? É PRA, P de pato. P de pato. Pranchita. Aqui já apareceu. Vamos nós aqui. Como fica a chuva e a temperatura? Vamos espiar para ele aqui. Bem próximo de Dionísio Cerqueira, bem no sudoeste mesmo, né? Eu vou aproveitar esse mapa para responder para ele em termos de, primeiro, de temperatura, né? A gente está vendo que vai se mantendo elevado para essa semana e na próxima. E quando a gente vai para a previsão climática, eu diria assim, eu vou pedir até desculpa para ele, mas infelizmente ainda não foi feita a nova reunião de clima, estou com um mapa antigo, mas que a gente observa que para o mês de janeiro, sobre a área dele, está uma área perspectiva assim, de boas chuvas, né? E aí dá uma diminuída lá para fevereiro, e em março volta de novo, né, a ter uma condição dentro da normalidade. Bom, em termos de temperatura, eu vou buscar aqui um novo mapa para a gente ficar mais... Em termos de temperatura, a gente já sabe que algumas temperaturas já podem começar a baixar, principalmente lá no sul do Brasil. Janeiro está com uma condição dentro da média, fevereiro dentro da média, e aí março pode ficar acima da média. Ou seja, ele vai ter um janeiro, fevereiro aí com as temperaturas dentro da normalidade, e quando chega lá para março, tende a dar uma esquentada ali na área dele. Muito bom. O Anderson Sudré, ele é de Formosa, lá em Goiás, mas ele faz a seguinte pergunta, Mamedes. Bom dia, senhor Mamedes.
qual a previsão de chuvas para a divisa entre Formosa, Goiás e Buritis, Minas Gerais? E ele quer no período específico, de 22 de janeiro a 5/2, Mamedes. Bom, fica um pouquinho complicado a gente passar, mas a gente só pode passar para ele assim em termos do que, vamos dizer assim, do que pode ocorrer dentro do mês, né? Infelizmente, eu não tenho como especificar dentro da data que ele está pedindo. Mas a gente já vem alertando, né, que essa chuva para janeiro, nesta área, ele está mais ou menos nessa área aqui assim, ó. Então, dentro dessa área, a perspectiva é de uma chuva, como a gente vem já frisando, né, essa chuva pode começar a diminuir daqui para frente. É claro que a gente viu neste acumulado que a chuva tende a dar uma esticada, pelo menos um pouco a mais, né, do que está sendo previsto, mas que essa condição pode voltar, vamos dizer assim, a ter... Opa, perdi aqui. Ela pode ficar ligeiramente aí abaixo da média. Então, é claro que ainda não foi feita uma nova reunião. Acredito que com essa chuva, isso aqui pode sair do laranja e ficar em torno de uma amarelinha cinza. Então, dentro da média, ligeiramente abaixo da média. E que lá para fevereiro, onde ele está pedindo, a tendência é de ser chuvas boas ali para aquela área. Ou seja, tende a ser um fevereiro bom de chuva e também um março bom de chuva. Muito bem. O Einar é de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Como será o restante de janeiro para o Rio Grande do Sul? O que as previsões estão mostrando, Mamedes? Bom, a gente vai partir também nesse mapinha aqui, né? A gente vê que pelo menos até a metade agora, até esse dia, né, até início dessa semana, é uma condição boa de chuva, que depois dessa condição, já partindo aí já do meio da semana para frente, é uma condição muito ruim assim de chuva. Não quer dizer que não vai chover, mas que as chuvas ficarão ali abaixo da média, como eu posso mostrar aqui no mapa, né, que vai ter esse altos e baixos, né, ali para Santa Maria, que é bem parte central aqui do Brasil. Então está indicando em torno ligeiramente abaixo da média. Fevereiro dá aquela secada, como a gente já frisou. E para março tende sim a voltar essa regularidade das chuvas lá para a região sul do Brasil. O Jackson também quer saber do Rio Grande do Sul, ali para a região das Missões, até o final do mês. Bom, analisando, né, as Missões é mais ou menos para essa área, onde é que eu estou com a ponta do mouse. Então tem condição de chuva, conforme a gente já mostrou aqui na previsão a curto prazo, e que essa chuva vai acontecer de uma forma irregular, mas vai acontecer. E aí já indo avançando aí depois do dia 20, né, essa chuva vai dar uma trégua, e quando a gente pula, né, dá esse salto para ver ali o saldo que vai ter, está ali em torno da média, ligeiramente abaixo da média, só que quando pula para fevereiro a tendência é ter uma diminuição na chuva, e quando chega lá para março, que vai melhorando para grande parte do Rio Grande do Sul, acredito que isso aqui vai ser mudado, já dá uma melhorada ali para ele, então já deve ficar em torno da média ali para março. Muito bem. Agora o pessoal do YouTube, aliás, pessoal do YouTube, obrigado pela participação, muitas perguntas chegando aqui pra gente. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê seu like, acessem ali o sininho para que toda vez que tiver uma Mamedes no ar aqui com a gente, você seja informado aí dessa possibilidade de estar interagindo com a gente, estar perguntando aí para o Mamedes, combinado? Então não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e também acionar o sininho. Dessa forma a gente consegue distribuir mais as informações para todas as pessoas que precisam dessas informações. Vamos lá então, pessoal do YouTube. O Alisson, ele quer saber se vai chover no norte de Minas, ali para Pirapora, Mamedes. Pirapora, se não me falha a memória, vamos só olhar direitinho, mas se eu não me engano, deixa eu pôr aqui. Eu já tenho mais ou menos onde fica, mas só para me tirar minha dúvida mesmo, que é mais ou menos por aqui. Estava correto, né? Então, Pirapora fica mais ou menos nessa posição. Os próximos dias, é isso, Alex? Isso mesmo. Bom, ali naquela área em Pirapora vai continuar chovendo, tá? Todo o modelo vem mostrando essa indicação. Deve chover praticamente ao longo de toda a semana.
sendo que amanhã tem uma condição ainda melhor de chuva. Já para a quarta-feira, ela dá uma diminuída na chuva, mas continuará, tá, a curto prazo, ou seja, ela vai ter essa diminuída, vai ter o reforço de novo ali pelo dia 13, dia 14, daquela frente que vem lá do sul, e ou seja, a tendência é de continuar chovendo naquela área, se alternando praticamente com sol e chuva. E quando a gente viu mais para frente, né, essa chuva vai ter uma condição, ela dá uma janela de sol ali para o dia 15, dia 16, mas a gente observa que, vamos dizer assim, não serão tantos dias com janela de sol. Eu estou vendo que, pelo menos até o dia 18, porém não tem, vamos dizer assim, há uma diminuição grande da chuva, né? Mas em seguida ela volta a chover, e vai voltar a chover bem lá de novo. Eu diria já indo em direção à última dezena de janeiro. Muito bem. Vamos lá, o Lucas Nascimento, desculpa. Lucas Nascimento, tem algum VECAM atuando no Nordeste que está inibindo as chuvas? Região Nordeste da Bahia, divisa aí com o Sergipe. Tem, né, Mamedes? Você mostrou, né? Tem. A gente estava mostrando aqui, né? Quando ele fala em VECAM, são esses VECAM aqui. É o vórtice ciclônico, né? A gente está vendo aqui que tem um vórtice duplo, né? Esse aqui provavelmente é esse que está inibindo essas chuvas aqui no Nordeste da Bahia. Então, olha só, ele perde esse aqui, mas esse aqui ganha força. Quando esse aqui se desloca de norte para sul, da posição da onde ele está, também vai ajudar a afastar essas chuvas aqui dessa região da Bahia, aqui próximo aqui de Sergipe. Em contrapartida, aqui no litoral ele pode dar um reforço. O mesmo acontece aqui no interior do continente. Ou seja, ele só vai começar a ter uma melhorada, aí, um enfraquecimento desses vórtices ciclônicos ali entre dia 10 ao dia 11, mas já estou vendo que aquele que estava lá no oceano já começa a ganhar força. Vamos ver se ele vai se deslocar aqui em direção à Bahia. Infelizmente, não tem aí uma trégua ali para aquele lado da Bahia, olha só. Ele enfraquece esses que estão atuando hoje, aquele que está lá no oceano ganha força e vai ganhar força de novo aqui sobre essa região da Bahia, especialmente para o Recôncavo Baiano, em direção à área dele. A chuva ali vai ser muito escassa. Ele está relatando aqui que o clima por lá está bastante quente, é isso mesmo. E deve se manter, deve se manter quente. O Alex Toyota, bom dia. Como fica o clima para o trimestre para o Norte Pioneiro, lá no Paraná e sul de São Paulo? Vamos ver aqui, ele quer ver no trimestre, vamos ver no trimestre, né? Então, norte do Paraná, dependendo da área dele aqui, está dentro da média, ligeiramente abaixo da média, ou seja, vai estar uma mescla ali, a média dos 3 meses a gente já viu que vai estar bem, assim, se alternando, né? Bom de chuva, mal de chuva. Então, pelo trimestre, essa área aqui do centro-norte do Paraná está dentro aí do bom do previsto, né? Mas nas outras áreas ligeiramente abaixo. Quando a gente avança aqui para mês a mês, então a gente vê que o mês de fevereiro vai ser um mês assim não muito bom de chuva lá para eles, mas que em março volta essa condição ali de chuva em torno da média, ligeiramente abaixo da média, ou seja, um pouquinho melhor do que o próprio fevereiro. O Josué Jacobina, bom dia, como ficam as chuvas para Jacobina na Bahia? Jacobina, eu não estou conseguindo gravar essas cidades que os agricultores vêm pedindo e a gente não consegue fixar. São mais de 5.000 municípios no Brasil, fica tranquilo, Mamedes. Mas vamos lá, eu vou aprender, daqui 20 anos já vou estar de fora aqui, olha só. Salvador, mais a noroeste de Salvador, né? Praticamente centro-norte, vamos lá. Para quando ele está querendo, Alex? Até o fim do verão. Até o final do verão, a gente vai ter que pegar o trimestre aqui, né? Porque daí, se eu pegar o trimestre aqui de janeiro, fevereiro e março, a gente percebe que nessa área aqui ela não está com uma perspectiva boa de chuva. Não quer dizer que não vai chover, mas está com uma perspectiva que deve ficar ligeiramente abaixo da média. Muito bom. Só para a gente encerrar aqui, Mamedes, Ediel Caetano, gostaria de saber a previsão do tempo para Urandi, também na Bahia, região de Guanambi, para os próximos dias.
Urange. Urandi, com D. Urandir, assim? Sem o R, sem o R. Urandir. Ok, já achei aqui. Vamos ver aqui, Alex. É bem fronteira quase aí com Minas, né? Centro-Sul. Para os próximos dias? Deixa eu achar aqui, Urandi. Perdi ele de vista aqui, mas já Bom, para os acho já. próximos dias, vamos completar aqui. Previsão do tempo para os próximos dias, é isso mesmo. Tá. Para os próximos dias, a chuva ali, ela dá uma parada. Hoje ainda tem condição de alguma chuva pontual naquela área. Como a gente viu, o vórtice vai entrar e toda essa chuva ela vai migrar um pouco mais ao sul. Mas pelo meio da semana, ela volta a chover de novo naquela área, apesar de ser isolado, mas ela tende a voltar a chover, pelo menos lá pelo dia, deixa eu ver aqui, depois do dia 15, né? Depois do dia 15, ela tende a voltar a chover naquela área, como eu estou mostrando aqui pelo GFS, tá? Então, ela vai se intensificando gradativamente e ampliando a pergunta dele, até eu posso dizer que no trimestre, naquela área, vai ficar em torno da média, ligeiramente abaixo da média, até com um pontinho ali, com uma pitada abaixo da média. Muito bem. Mamedes, tem muito mais pergunta aqui. O pessoal hoje está querendo, disposto a saber o que vai acontecer na região, mas infelizmente nosso tempo não permite que a gente possa responder a todos. Mas quem quiser mais informações, mais detalhes, poder saber de forma mais regionalizada o que está acontecendo com clima e tempo, o IMET tem um site, é isso? Uma plataforma? Isso, Alex. Ele pode acessar ali o portal.imet.gov.br, acessar como eu acessei aqui nessa parte de clima. Ele vai na previsão climática, precipitação ou temperatura, né? Então isso aí ele vai ter uma condição de ver como ficará aí para os meses futuros. Caso contrário, ele digita aqui o nome da cidade dele aqui na direita, né? Buscar cidade, ele vai digitar ali o nome da cidade e aí vai dar a previsão de como vai ficar para hoje, para os próximos dias. Então ele tem condição de ter ali de saber como vai ficar a previsão para aquela área. Alex, se permite para mim, o rapaz de São Domingos voltou a colocar ali qual estado? Se era Goiás, se era Bahia? Não voltou, Mamedes, infelizmente não. Que pena, Infelizmente não. mas Mas tudo bem. fica para a próxima. A gente agradece a participação aí de todos. Muito bom. Mamedes, meu amigo, obrigado, viu, por estar aqui com a gente nesse início de semana. Vamos acompanhar os desdobramentos aí da semana, principalmente com essa continuidade da chuvarada no Centro-Oeste, até que ponto isso pode influenciar aí na colheita das áreas que já estão ficando prontas nessa região. Vamos ficar de olho nisso. Muito obrigado por enquanto, Mamedes. Nós é que agradecemos o espaço, Alex, e uma ótima semana a todos. Muito bem. Tá aí, Mamedes Luiz Melo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo para a semana. Sai a Zaca, entra Alto da Bolívia, vórtice ciclônico, enfim, um monte de sistemas aí atuando para manter essa chuvarada na região central do Brasil. Chuva lá no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a partir do dia 11, as chuvas conseguem avançar, a frente fria consegue aí furar o bloqueio que existe sobre aquela região, mas chuva mesmo de bons volumes, boas quantidades só no dia 13 ou 14. No entanto, é um sistema que passa rápido, apesar dos bons volumes, esse sistema não dura muito tempo lá na região não, mas tem pelo menos volta da umidade prevista entre os dias 11 e 13 agora de janeiro lá para o Rio Grande do Sul principalmente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.